Gostaria de começar hoje, irmãos, a tratar de um tema que há algum tempo eu venho estudando, observando, e que de fato é para mim um tanto quanto novo. Os irmãos se lembram que acho que no ano passado já eu comecei a falar à igreja sobre a ideia de que na igreja nós não podemos agir por afinidade, nós temos que agir por um conceito de missão. Paulo aconselha isso aos filipenses. Lá ele usa a palavra partidarismo. Na verdade, quando ele diz nada façais por partidarismo, ele está dizendo que o que motiva os crentes na igreja não pode ser a afinidade que eles têm com determinado pensamento ou grupo dentro da igreja ou com determinada liderança dentro da igreja. Os crentes não podem se voltar para o trabalho feito na igreja porque eles se sentem mais à vontade com uns irmãos do que com os outros. Nós trabalhamos com um conceito de missão. Então, já no ano passado eu comecei a falar sobre isso, até porque eu verificava aqui que alguns irmãos e irmãs, por terem muita afinidade, acabavam se esquecendo dos outros em alguns momentos de confraternização, no momento de cantina, por exemplo, o que até certo ponto é natural. Mas o que deve nos caracterizar é um pensamento, um tipo de percepção da igreja que seja fundamentado no conceito de missão. Só que isso para nós continua sendo vago, principalmente por causa do próprio conceito de missões a partir da segunda metade ou do final do século XIX. A ideia do cristianismo, desde então, por causa talvez de uma leitura não muito cuidadosa das próprias escrituras, é de que missão ou missões o conceito trata fundamentalmente de uma expansão geográfica do cristianismo. Você envia pessoas, a quem nós chamamos de missionários, para que elas façam o trabalho de expansão geográfica. Obviamente, existe uma expansão geográfica. A própria estrutura geográfica do livro de Atos é anunciada logo no 8º versículo do 1º capítulo. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas isso pode nublar um pouco a percepção do que Deus realmente está fazendo desde que Ele chamou um homem através do qual Ele criou um povo para que esse povo fosse seu representante entre as nações. E a igreja é a herdeira legítima da natureza, do chamado e da missão dada a esse povo. Nós temos dado muita ênfase à salvação individual, o que está correto, porque cada um deve chegar diante do Senhor e cada um deve confessá-lo como Senhor e Salvador, confessá-lo como perdoador dos seus pecados. Porém, não é o único conceito de salvação que nós vemos nas Escrituras e, na verdade, talvez o conceito mais abundante seja o da salvação comunitária. A diferença entre um e outro. Os crentes são salvos individualmente, mas se nós não tivermos a ideia correta a respeito da natureza do povo de Deus, para nós a igreja vai ser simplesmente o ajuntamento de pessoas que concordam que Cristo é o Salvador. E que elas devem falar disso para os outros, sem perceber que a Bíblia vai um pouco mais fundo nesse conceito de povo de Deus. E é isso que a gente quer passar a ver a partir de hoje. Por isso eu peço ao irmão, à irmã, que abra a sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E vamos começar a pensar sobre isso, ou deixar que a Bíblia conduza o nosso pensamento sobre essas questões. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Essas mensagens iniciais serão pequenas introduções ao tema, na medida em que, para mim mesmo, ainda, depois de você fazer diversas leituras e estudar as Escrituras, eu preciso de um bom tempo para que o assunto fique claro primeiro para mim. Mas como eu vejo a urgência e como há muitas coisas com as quais eu facilmente concordo no tratamento do tema que eu tenho observado, o que quer dizer concordo, quer dizer que eu creio que são bíblicas. Então, essa parte é que eu posso passar para os irmãos sem
preocupação. Uma vez que a minha única tarefa admissível neste local, aqui no púlpito, é pregar a palavra de Deus e não dar a minha opinião pessoal sobre isso ou aquilo. Os irmãos não vieram aqui para vir atrás da minha opinião pessoal, os irmãos vieram aqui para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então é isso que a gente quer fazer e é por isso que a gente tem orado. O texto de Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Vamos fazer a explicação do texto, então. O texto de Gênesis 12 está inserido no contexto maior da grande introdução que você tem à ideia da salvação, que se encontra do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. O que você tem do capítulo 1 ao capítulo 11? Você tem a criação de todo o universo, você tem a criação do homem e da mulher como legítimos representantes de Deus e seus gerentes na criação. Você tem a narrativa da queda desse homem, dessa mulher, dos nossos primeiros pais, e com eles de toda a raça humana, já que eles eram os nossos representantes diante de Deus. Você tem a queda daquela posição de comunhão plena com Deus, de dominadores, de controladores, de administradores deste mundo, da harmonia que havia entre eles dois, da harmonia que haveria entre eles e seus filhos, da harmonia que havia entre eles e todo o restante da criação. Eles caem dessa posição porque eles simplesmente se lançam para fora daquilo que é bom, daquilo que representa o bem, uma vez que eles desobedecem ao seu Criador. Quando isso acontece, você tem manifestações do juízo de Deus. O primeiro, colocado sobre aqueles dois, e que se estende a toda a raça humana. São juízos parciais e nós deveríamos chamá-los de maldição ou maldições. Vamos novamente lembrar que maldição não tem nada a ver com aquilo que você vê em filmes, não tem nada a ver com aquilo que você vê ou ouve em certos grupos evangélicos. Maldição não é alguma coisa que o diabo faz com a gente. Maldição é alguma coisa que sempre Deus faz com a gente. E a única razão de Deus fazer isso é pecado. Então, quando Deus vem e amaldiçoa a criação, e amaldiçoa o trabalho do ser humano, e amaldiçoa o modo como o ser humano reproduz, e amaldiçoa o relacionamento entre seres humanos, não é o diabo quem faz isso, é a reação da justiça de Deus sobre o pecado humano. Então, por maldição, você entende alguma coisa que é lançada e debaixo da qual os seres humanos ficam e dentro da qual eles terão que desenvolver a sua vida a partir daí. E é isso que a gente encontra. Mas os juízos prosseguem, não terminam aí. E os juízos de Deus, no entanto, vêm seguidos de manifestações de graça e misericórdia. Com essas maldições iniciais que você encontra no capítulo 3, você também encontra a promessa da redenção, porque lá é dito que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É o que a gente chama de proto-evangelho, porque ali a graça já começa a tomar contornos mais nítidos. Ela já estava presente, uma vez que Deus não destrói a sua criação imediatamente após o pecado. As outras manifestações de juízo também surgem ali. Por exemplo, a maior delas, que logo aparece no capítulo 6 de Gênesis, é a manifestação de Deus no juízo através do dilúvio. Uma raça humana chegando a tal manifestação do seu pecado que Deus traz o dilúvio sobre a terra, extinguindo com quase toda a vida que respirava ar, mas preservando uma família e preservando ainda os animais. Depois que eles saem dali, há logo, não muito tempo depois, é o tempo suficiente daquela família se multiplicar, e quando isso acontece, você encontra nova manifestação de juízo, através do acontecimento lá na Torre de Babel. Vamos compreender bem o que aconteceu ali.
Aquele grupo de pessoas, quando eles atingem um determinado número, eles têm na sua memória, na memória coletiva, transmitido por tradição oral, um conta para o outro, e não é como acontece aqui no Brasil hoje, irmão. Não é aquele negócio de cada um aumenta um ponto, não. Havia, como ainda há hoje no Oriente, e como houve durante muitos séculos, de forma muito intensa no Antigo Oriente Próximo, um cuidado muito grande em transmitir as tradições oralmente. E eles tinham a ideia de tudo isso que aconteceu. E eles sabiam do dilúvio. Então eles resolvem, nós vamos nos unir aqui, nós vamos nos juntar e nós vamos construir uma cidade e uma torre, de modo que o nosso nome seja grande. Vamos nos fazer um nome famoso, e ninguém vai nos espalhar. E a ideia de uma torre que atinge aos céus não é uma ideia de que eles estão querendo chegar ao trono de Deus, como se Deus estivesse realmente num trono literal em algum lugar flutuando lá em cima, não. A ideia é a seguinte: se vier um dilúvio de novo, nós vamos nos colocar acima disso. Porque a Bíblia dá, inclusive, as medidas do que a água atingiu. Não, nós sabemos então, se a gente calcular, a gente fica acima disso. Aí Deus desce para ver. A narrativa bíblica é sempre antropomórfica, né? Ela sempre fala em termos humanos. Deus desce para ver. Isso significa que Deus resolveu agir em meio àquela situação. Vamos ver o que esse pessoal está fazendo. E quando ele vem, por assim dizer, o que ele encontra? Aquele grupo de seres humanos trabalhando lá e construindo aquela grande construção com essa ideia em mente. Então Deus resolve, não, eu vou trazer juízo sobre isso e vou acabar com esse negócio. O interessante é que Deus não manda raio, Deus não manda terremoto, Deus não manda maremoto, Deus não manda nada disso. Deus simplesmente confunde o idioma deles. Então cada pessoa começa a falar diferentemente da outra. Ou, mais acertadamente, pequenas famílias ou grupos começam a falar um idioma diferente dos outros. Os troncos linguísticos iniciais, talvez. Agora, se você vive num mundo globalizado como o nosso onde você aprende um outro idioma, até em casa, sem sair de casa, e de graça, desde que você tenha disciplina e boa vontade para isso, então isso para você não parece grande coisa. Porque talvez você esteja imaginando que um deles pudesse sair e ir para o primeiro lugar onde tivesse um terminal de computador e ali começar a aprender o idioma do outro. A gente esquece o impacto da coisa que nunca aconteceu antes, da novidade. Você imagina agora, você está trabalhando com uma pessoa e de repente ela começa a falar sons que não são outro idioma. Não é disso que você vai pensar numa situação daquela. Você vai pensar que tem alguma coisa muito errada com ela ou muito errada com você. Até entender que aqueles sons estranhos, que podem ser tremendamente guturais, ou que podem ser extremamente lingudentais. Você lembra dessas aulas de fonética? Alguma coisa fica na nossa cabeça, não é? Mas podem ser muito estranhos para você. Você não diz, ele está falando um outro idioma que certamente deve ter um grau de compatibilidade, uma possibilidade de tradução. Ninguém pensou isso, irmão. Que você tem alguma coisa, tem algum demônio possuindo esse cara. Alguma coisa, algum espírito tomou conta. Ou ele ficou maluco, pegou muito sol. Essa é a situação. O que acontece é que eles se espalham à medida que encontram pessoas com quem eles conseguem se comunicar. Dizem, nossa, eu não estou maluco, então ainda tem um grupo aqui. E cada grupo toma o seu rumo e aquela construção fica lá como um símbolo da limitação humana e da soberania de Deus. Entre 1 e 11, os capítulos de Gênesis, 70 nações são citadas ali. E você tem essas manifestações de juízo. E pode ser que a gente comece a pensar, mas onde está aquela promessa de Gênesis 3,15? Onde está a promessa da redenção? Então, quando chega em Gênesis 12, você tem Deus agindo a partir de um homem. Então, esse é o contexto de Gênesis 12. Agora que a gente está localizado nesse contexto, a gente vai ver o que Deus está fazendo. Disse o Senhor a Abrão, que eu vou passar a chamar de Abraão sempre, embora aqui ainda ele seja Abrão. Houve uma mudança no nome dele, depois que Deus sela o pacto com ele, de Abrão, que quer dizer pai das alturas, para Abraão, pai de uma multidão.
pelo motivo óbvio que tem aqui, que nós já lemos nesse texto. Então diz Deus a Abraão o seguinte naquele momento: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é bastante interessante. Porque Deus chega simplesmente e aponta para Abraão uma situação na qual Deus não diz assim: olha, está aqui o mapa, está aqui o GPS, e você vai chegar nesse lugar. Não, ele diz assim: eu vou te mostrar um lugar e você vai para lá. Para onde, Senhor? Sai andando. Tem mais coisa aqui. É porque Deus diz para Abraão que ele será uma grande nação, como você viu adiante. E a gente começa a pensar por que Deus faz as coisas do modo como faz. A população da terra se tinha multiplicado e Abraão já estava bem consolidado como um senhor dentro do clã de sua família. Deus separa esse clã e diz: olha, eu estou separando você. Eu estou trazendo você para uma situação específica na qual eu quero lidar com você. Mas se você pegar a literatura, as narrativas do Antigo Oriente Próximo, você vai encontrar outras situações assim também, de alguma divindade em algum lugar chamando alguém para fazer alguma coisa ou para algum tipo de relacionamento. Mas o versículo 2 diz o seguinte: de ti farei uma grande nação. Isso é muito interessante. Se Deus vai fazer uma grande nação, por que ele não chama Abraão, o irmão dele, ele tinha irmãos, um outro irmão, talvez um primo? Fica muito mais fácil, não é? Vamos fazer uma grande nação, vamos adiantar o processo. Né? Nós já vamos ter aqui algumas crianças nesse processo aqui inicial, isso vai funcionar melhor. Mas não é isso que Deus faz. Deus já chama um homem que já está com a idade dele avançada, tanto ele como a esposa. E Deus diz: não, eu vou chamar um homem, começa por aí, e vou chamar um homem que já está adiantado na sua idade, é a segunda coisa, e a partir disso, separando-o dos seus, colocando-o indefeso, colocando-o sozinho, pelo menos no início, é assim que eu vou começar. Não há um clã, não há um grande exército. Mais à frente, quando Abraão tem que entrar numa luta, ele entra com os seus servos, ele arma do jeito que pode os seus servos para lutar contra alguns reinos que sequestraram o seu sobrinho, que sequestraram o povo onde seu sobrinho, com o qual seu sobrinho estava morando. Mas ele sai dali praticamente indefeso. Você não fazia viagens nesse tempo sozinho, principalmente se você não sabia para onde você estava indo. Mas essa é a circunstância na qual Deus coloca Abraão. Eu vou chamar um homem, a partir desse homem, que já está idoso, não chamou um garotão de 18, 20 anos, não, com toda a capacidade física dele e tal, e com muito, para poder oferecer nos anos que iam se seguir. Não, eu chamou alguém que tinha uns 75 anos de idade. E essa é a primeira coisa que ele diz, é isso: eu vou te fazer de ti uma grande nação. A segunda coisa que ele diz é: e te abençoarei. Agora você vai encontrar isso também nas narrativas, em muitas narrativas, de alguma divindade chamando alguma pessoa para um relacionamento. Eu vou te abençoar. Isso significa que essa pessoa conseguiu o favor de uma divindade. Geralmente é porque se viu alguma coisa nessa pessoa que agradou aquela divindade. No entanto, Deus não fala nada disso aqui. Ele simplesmente, espontaneamente, soberanamente, porque Ele quer, Ele diz: eu vou abençoar você. Eu vou trazer bênção sobre você. Você será uma pessoa abençoada. Você terá o meu favor. O que significa que eu vou cuidar de você, eu vou prover para você, eu vou proteger você, eu vou guiar você. Você vai, mas eu vou junto com você. A terceira coisa que ele diz é: e te engrandecerei o nome. Isso é bastante interessante, porque você acabou de deixar para trás um grupo que queria fazer exatamente isso. Aquele grupo disse: vamos construir uma torre, façamos-nos um nome famoso. E eles não conseguiram fazer isso. Deus desceu, Deus acabou com todo o projeto deles, e eu sempre imagino algum casal, algum tempo depois, passando por ali, e vendo as ruínas daquela torre, daquele lugar, e talvez muito envergonhado de ter feito parte daquilo. Quem sabe um casal agora idoso, já com seus netos, e o neto passa ali e pergunta: vovô, o que é isso aqui?
E talvez um neto mais crescido diga assim, vovô, não foi por aqui que você estava nessa obra? E o vovô, nada, não sei nada disso não. Cala tua boca, vamos embora, vamos andar. Não quer nada associado com aquilo ali. O grande nome fracassou. Na verdade, foi infâmia que sobrou. Foi vergonha que sobrou. Mas a Abraão é dito, eu vou te engrandecer o nome. Aquilo que eles queriam alcançar veio de graça para Abraão, só porque Deus o escolheu. Eu vou fazer uma grande nação de você. Eu vou abençoar você e eu vou engrandecer o teu nome. E aí Deus fala mais uma coisa para ele. Sê tu uma bênção. E aí isso aqui muda tudo. Muda completamente o contexto. Porque quando você fala para alguém, sê tu uma bênção, o que é que está implicado necessariamente aqui? Você tem Deus, você tem Abraão, e Deus fala, sê tu uma bênção para Abraão. Por enquanto você tem a divindade, Deus, o único Deus verdadeiro. Você tem o homem, você tem Abraão. Mas no momento em que Deus fala para ele, sê tu uma bênção, necessariamente você implica numa terceira parte. Alguém é trazido para dentro desse processo, para dentro desse sistema. Abraão não pode ser uma bênção para si mesmo. Abraão necessariamente tem que ser uma bênção para outra pessoa. Então note bem, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar você. Eu vou engrandecer você. Mas isso tem que ser em relação a uma terceira parte. Você vai ser uma bênção, você multiplicado, você abençoado, você engrandecido, agora você vai ser uma bênção. Então Abraão tem que começar a procurar em volta. Tem que ter alguém, tem que ter uma terceira parte. Alguém vai ser abençoado por causa da multiplicação, por causa da bênção, por causa do engrandecimento de Abraão. Alguém será abençoado. E se a gente estava perguntando, onde está a promessa dele? Aquela promessa de redenção, aquela promessa de esmagar a cabeça da serpente. Então aqui a resposta começa a aparecer. Deus chama um homem. Deus traz esse homem já na sua velhice, com a sua idade avançada. E esse homem, a ele é dito, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome, e você vai ser uma bênção para outras pessoas. Isso está necessariamente implicado no processo. Então, a primeira coisa que você percebe aqui é que quando Deus chama e separa, ele não tem em vista só Abraão. E essa é a grande diferença dessa narrativa para outras narrativas semelhantes que você encontra em escritos do Antigo Oriente Próximo. Divindades aqui e ali surgiam nessas narrativas, supostamente chamando pessoas e prometendo muitas coisas para elas. Mas geralmente era o seguinte, eu vou abençoar você e você vai derrotar os seus inimigos, você vai escravizar aqueles que você quiser, você vai ser o Senhor, você vai dominar, você vai fazer, você vai acontecer. Aqui é dito o seguinte a Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer você, para você ser uma bênção para os outros. Necessariamente, uma terceira parte tem que entrar aí. Percebe? Você percebe que rumo a história começa a tomar aqui quando Deus diz, eu vou fazer um povo? Há 70 nações nomeadas entre o capítulo 1 e o capítulo 11. Esse número de 70 nações, você levar em conta sempre aquela forma do semita, usar o simbolismo dos números nos seus escritos, você sabe o que esse número significa. 70 são 7 vezes 10, não é? E tanto o número 7 como o número 10, dentro da cultura hebraica e da cultura semita, de uma forma geral, significam um número completo, amplo, porém completo, definido, representativo. É, por exemplo, quando Jesus diz assim, que Pedro pergunta a ele, diz, olha, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Absolutamente o Senhor Jesus não está pensando num número ali, né, onde quando Pedro chegar, já completou. Já acabaram as vezes, pronto. Agora você errou comigo, de agora em diante.
Não. Para qualquer judeu lendo aquilo, ele sabe, o que Jesus está dizendo é que você vai sempre perdoar, amplamente. Então, da mesma forma, essas 70 nações que são citadas aqui, depois você lê lá e conta, elas representam todas as nações, todos os povos, todas as etnias que haviam sido espalhadas pela terra, afastadas de Deus por causa do pecado. Deus vai abençoar essas pessoas, porque além de Deus e além de Abraão, que ele chamou com o seu pequeno núcleo familiar, basicamente era só ele e a esposa dele, né? E aí vieram outros, vieram servos. Veio o seu sobrinho, que veio com ele, mas não ficou com ele dali para frente. Ficou um período com ele. É esse núcleo que você tem. Então, a Deus, a esse núcleo. Fora disso estão todas essas nações. Essas nações é quem Deus quer abençoar através de Abraão. Mas o versículo seguinte deixa isso bem mais claro. Eu vou abençoar os que abençoarem você, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. Como é que a gente deve entender isso aí? Deus está guardando o seu servo, o seu povo, aqui representado em Abraão. A ideia da bênção de Deus sobre aqueles que abençoam Abraão são aqueles que reconhecem em Abraão a própria presença de Deus, como muitas vezes aconteceu. Na narrativa seguinte, ou na narrativa daqui para frente em Gênesis, você vai encontrar muita gente tendo contato com Abraão, e depois com Isaac, e depois com Jacó, e dizendo para eles assim, olha, nós temos visto, tem alguma coisa diferente de vocês. Em alguns momentos é dito, olha, a gente sabe que Deus está com você. Olha, quando vocês estão com a gente, as coisas ficam melhores com a gente. Mas há também aqueles que se opõem. A relação de Abraão e do povo que vai surgir a partir dele será sempre de bênção e maldição com relação às demais nações. Isso sempre vai acontecer. Portanto, isso está na natureza do próprio povo de Deus. E como a gente vai ver logo, o povo de Israel, uma vez formado, sempre vai se relacionar como bênção ou maldição na vida dos outros povos. E a igreja, que é a herdeira do povo, da missão do povo, vai acontecer a mesma coisa. Paulo coloca isso nos seguintes termos. Ele diz que a mensagem que nós pregamos é perfume. É um perfume só, mas para alguns é um perfume de vida, para outros é um perfume de morte. É isso que ele diz aos Coríntios. Sempre vai ser assim. Eu preciso que você vá agregando esses conceitos, porque nós queremos chegar aí na igreja. E isso que agora é dado a Abraão, simbolicamente dado a ele, é dado ao seu povo. Porque Deus mesmo disse, agora, terminando o versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as nações da terra serão abençoadas em ti. Esse é o plano de Deus, essa é a ideia de Deus. Então, note bem, Deus primeiro chama Abraão e abençoa Abraão. Ou, tirando a representatividade, Deus chama o seu povo e abençoa o seu povo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que, através desse povo, Deus abençoa as outras nações. Vamos ver como isso fica. Se você vai um pouquinho à frente, em Êxodo capítulo 19, você vai ver como Deus confirma isso. Êxodo capítulo 19, versículo 3. Porque Deus havia falado com Abraão. Naquele momento, Abrão. Deus falou com ele, é com um indivíduo. Deus vai tratar com esse indivíduo que nunca possuiu nada na terra. Ele nunca teve um espaço grande na terra de Canaã. Ele viveu como peregrino, Isaac viveu como peregrino, Jacó viveu como peregrino. Eles vão para o Egito. Lá o povo se multiplica, eles não têm nenhuma possessão realmente. É muito tempo depois que eles vão possuir aquela terra na qual Abraão peregrinou. E agora, quando Deus tira o povo do Egito, o que é narrado aqui em Êxodo,
Deus agora fala com o povo, com os descendentes, que já eram muito numerosos naquele momento. Porque Deus havia cumprido a palavra dele com Abraão. Ele multiplicou, ele abençoou, e agora estava engrandecendo o nome de Abraão e o nome do povo dele. E vamos ver no capítulo 19 de Êxodo, versículo 3, Deus diz assim a Moisés: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. E aí no verso 4, tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vocês viram como que eu lidei com o que aconteceu no Egito. Como eu trouxe juízo sobre o Egito. Como eu trouxe juízo sobre os deuses egípcios. Sobre o orgulho do Egito, sobre o poderio do Egito. Como eu tirei vocês de lá como se fosse uma águia levantando o voo, levando vocês nas costas. E vocês viram como eu fiz isso, chegando vocês a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, observa o que Deus está falando aqui. Ele diz primeiro àquele povo: vocês serão minha propriedade peculiar. Essa é uma linguagem de monarquia. A linguagem usada aqui é a seguinte: o rei é, em certo sentido, dono de tudo no seu reino. Mas, na verdade, tudo aquilo que ele tem está disposto para o bem do reino. Só que existe um tesouro que é particular, ele é exclusivo do rei. Ele pertence somente ao rei. Essa expressão é usada aqui para dizer: vocês são o meu tesouro particular, a minha propriedade peculiar, propriedade exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Os exegetas desse texto concordam, muitos deles, em que essa expressão, porque toda a terra é minha, não está aqui apenas para apresentar o direito de Deus de escolher quem Ele quiser, já que tudo é dele. A ideia mais é que isso aqui é a causa de por que Ele escolhe um povo. Toda a terra é minha. Eles estão distanciados de mim. As 70 nações representativas de todos os povos se afastaram de mim, foram embora de mim. Eu vou trazer esse pessoal de volta. E eu vou fazer isso usando um povo. Um povo que é minha propriedade exclusiva, peculiar, para trazer esse grupo todo que está afastado, mas toda a terra é minha. Eu vou trazer de volta todas as nações. Eu escolho vocês de entre as nações para que vocês tragam as nações de volta. Isso está completamente de acordo com o que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que Deus fala mais: vós me sereis reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes significa que eles são representantes de Deus. O sacerdote era um representante de Deus, ele funcionava como um intermediário. Então, a ideia é de que o povo de Israel, no meio das nações, represente Deus. Eles precisam ser vistos pelas outras nações e, em olhando para eles, as outras nações verão Deus. Eles são sacerdotes. Mais tarde, o templo será um lugar para atrair pessoas. O profeta vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração de todos os povos. Não só de Israel, mas de todos os povos. É por isso que Jesus não tem muita paciência quando ele entra no átrio dos gentios, no templo em Jerusalém. Você se lembra o que ele faz? Ele faz um pequeno chicote, um azorrague. Ele faz um pequeno chicote e começa a expulsar dali os animais e os cambistas, os que trocavam moeda. Qual era o quadro? O quadro era o seguinte: você, eu, não somos judeus. Aí nós chegávamos em Jerusalém para celebrar a Páscoa e as festas. Nós não podemos ir em todos os lugares do templo. Não há acesso para nós que não somos judeus a
todas as áreas do templo. Mas aí você fica sabendo que existe esperança, porque existe um pátio chamado Pátio dos Gentios, Pátio dos Não-Judeus. Eu posso ir até ali. Então, eu, que vim de longe, porque eu ouvi uma mensagem de esperança, quando eu li os profetas, quando alguém me falou sobre os salmos, quando alguém me contou a história do êxodo, da criação, e eu não tinha nada disso nas religiões que estavam ao meu redor, que eram completamente descabidas, que não tinham nexo na sua história, que não tinham conexão com a realidade, e de repente aquilo começa a queimar no meu coração. Então eu digo, eu vou até lá nesse país, eu vou até Jerusalém, e de perto ou de longe você vem. Você chega lá e tem muita gente. E você diz, como que eu vou saber mais? Como que eu vou entrar em contato com esse grande Deus? E aí você é levado ao templo. E é dito a você, você não é judeu? Não, não sou. Então você só pode ficar no pátio dos gentios. Opa, está muito bom. Se ali eu puder entrar, pelo menos eu vou saber mais desse Deus. Ele entra ali, só que quando você chega lá, você encontra uma feira, literalmente. Você encontra um mercado. E não é aquele mercado todo bonitinho, assim, não. Se é que tem algum mercado que seja assim, realmente. O que você encontra é aquela balbúrdia, é aquele negócio cheio de animais, cheio de mesas ali. Você não tem onde ir. Você vem com a sua esposa, talvez os dois, com muita esperança de ver alguma coisa. Você entra ali. Gente, será que esse... Onde é o pátio dos gentios? É aqui mesmo, cara. Fica por aí. Mas o que a gente pode fazer aqui para se aproximar? Aqui você pode trocar moeda. Você tem a moeda do templo? Não tem? Então você vai precisar. Vai querer comprar um animal para oferecer? E aquela gritaria, aquele negócio, e o lucro correndo. O filho do dono do templo chega ali. Quando ele olha aquilo, os discípulos lembraram mais tarde, o zelo da tua casa me consumirá. Ele pega, faz o azorrague, começa a bater nos animais, a tirar os animais. Você imagina a cena? Lembra bem, gente, Jesus, o texto é muito claro, Jesus não chegou assim, olha, por gentileza, você poderia tirar esse camelo daí, porque ele está atrapalhando a circulação das pessoas. Olha, esses cordeiros estão até muito bons para o templo, mas não é o melhor lugar para ele aqui, não é? Talvez você pudesse pegar esses cordeiros e colocar ele lá fora. Não, Jesus não avisou. Ele pega, faz o azorrague e começa a botar. Você imagina a confusão. Já era bastante, agora ficou pior mesmo. É aquela correria. E gente cuidando para os animais não correrem na direção errada, é para eles saírem dali. E Jesus pega a mesa dos cambistas e vira aquilo. Você imagina a moeda correndo para todo lado, aquele negócio. Esse cara ficou maluco, esse cara está possuído. Está possuído, sim, pelo zelo da casa de Deus. Mas ele tem um motivo ainda mais específico para fazer isso. Porque ele está cumprindo a bênção de Abraão. Ele está fazendo aquilo, a gente vai ver isso a seguir, que Israel se tornou incapaz de fazer. E é por isso que quando ele consegue fazer uma liberação do local assim, ele diz, a minha casa, está escrito, será chamada casa de oração para todos os povos. Só que os povos chegam aqui, as 70 nações de Gênesis, chegam aqui, os grupos deveriam ser abençoados, a terceira parte nessa pacto, nessa conexão entre Deus e seu povo, chega aqui e não tem lugar para oração, e não tem lugar para entrar em comunhão com Deus, porque vocês fizeram da casa do meu pai um covil, um antro de ladrões, de salteadores. O que Jesus está fazendo ali é aquilo que foi dito. Reino de sacerdotes. Vocês deveriam ser povo que chegasse, que abrisse a porta aos outros povos, mas Israel, por razões que a gente vai ver ainda nas próximas semanas, fez justamente o oposto. Fechou as portas aos outros povos. Deu um espaço para eles, esse espaço aqui, ainda ocupou o espaço com coisas indevidas. A terceira coisa que Deus diz é nação santa. No verso 6 ainda. Vocês me serão, Êxodo 19, nação santa. Deus havia chamado Abraão, Deus havia separado Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, da tua terra. Houve uma separação. Separação sempre seria uma constante na vida do povo de Deus. Vocês são separados. A palavra santo significa isso, separado,
separado para um uso específico, para um uso peculiar. Quando nós fazemos a Santa Ceia, ceia, comida, refeição, só que essa ceia é separada das outras. É a briga de Paulo com o pessoal lá em Corinto, é que eles haviam conseguido transformar a mesa da comunhão, a ceia do Senhor, numa coisa totalmente vulgar e sem nenhum sentido. Por isso ele disse, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão realizando. Santo, separado. A palavra santo, às vezes, para a gente, fala sempre de comportamento, né? Santo é uma pessoa que anda direitinho, anda certinho, até você descobrir que ela não anda tão certinho assim, um monte de coisa. O Senhor foi separado. Separado para o uso. Israel foi separado para o uso de Deus. O problema de Israel é que ele foi separado para Deus. O problema do povo é que foi separado para Deus. Porque você olha para Israel e na maior parte do Antigo Testamento que você vê um povo incrédulo, um povo de dura cerviz, mas ainda é um povo santo. Porque foi separado. E esse é o problema. Por quê? Porque se Deus não tivesse separado Israel, então ficaria como as outras nações. De vez em quando Deus talvez exercesse juízo, mas Israel Deus sempre disciplina. Sempre ele está ali de olho. É por isso que é interessante aquela fala do personagem lá naquele filme Um Violinista no Telhado. Ele é judeu. E diante de tantas coisas, tem um momento que ele fala assim, Senhor, não dá para o Senhor ter escolhido outro povo, não. Porque sobra para ele, sempre. Por quê? Porque Deus está ali. São os discípulos que saem para pescar depois da crucificação de Jesus e ainda não tendo bem entendido que ele havia ressuscitado e para quê? Então eles dizem assim, Pedro fala assim, eu vou pescar. Bom, vamos, já que acabou mesmo tudo, né? O sonho acabou, então vamos embora, vamos pescar mesmo. Eles vão pescar e não pegam absolutamente nada. Deus não deixa. Nada. De madrugada, quando eles já estão desanimados, cansados, já pensando em voltar, se aproximando um pouco da praia, veem lá o Senhor Jesus, lança para o lado direito, lança a rede. Aí eles lançam. E aí vem um monte de peixe. É mais ou menos dizendo para eles o seguinte, olha, o êxito de vocês depende de mim, vocês são meus. Não tem como fugir disso, não. É o que Paulo fala. Vocês são disciplinados porque são filhos. Se fossem bastardos, que não são filhos legítimos, vocês ficariam sem disciplina, mas o pai disciplina o filho. A gente preferia, talvez, não ser disciplinado, né? Assim, para com isso, Senhor. Deixa a gente do jeito que está. C.S. Lewis usa a figura de um artista fazendo um quadro. E um artista, quando faz uma pintura, ele não chega ali e faz de primeira, não. Ele faz o esboço, ele faz desenho. Ele faz aquilo lá e pronto, deixa para lá. Ele faz o outro, deixa para lá e vai fazendo. Quando ele resolve ir para a tela mesmo, aí ele lança ácido na tela. Aí ele faz raspagem na tela. Aí ele pinta e depois vem e raspa alguma coisa lá. E aquela tela talvez reclamasse, Lewis diz assim, né? Eu preferia ser um daqueles rascunhos. O rascunho ele desenha, pronto, acabou. Mas aqui na tela, arranha, rasga, ele passa mais ácido, ele faz do jeito, ele esfrega para lá, e isso vai acontecer. Você imaginou se você fosse a tela? Está dizendo, não, eu preferia ser o rascunho. Só que a tela vira obra-prima. E por séculos depois da morte do artista, ela está lá, e as pessoas vão lá para ver. O rascunho vai para o lixo. O rascunho é embolado e jogado lá. Às vezes alguém acha que dá algum valor àquilo, mas ele nunca vai ter o valor da obra-prima. Ele não era o objetivo. Nação santa. Um povo diferente. Como? Aí tem um outro texto com o qual eu quero encerrar. E esse está lá em Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 6, Deus diz o seguinte ao povo, e a Moisés, né? O que Moisés está fazendo em Deuteronômio? Deuteronômio significa a segunda lei. O que Moisés está fazendo é repassando a lei com essa geração. Essa geração que agora está aqui é uma geração que nasceu durante 40 anos de peregrinação no deserto. Foi nesse período que muitos deles nasceram. Os que ainda estivessem vivos aqui saíram do Egito tão pequenininhos que eles não haviam tomado decisão nenhuma naquela época, ou nos anos imediatos que se seguiram. Agora eles têm decisões para tomar, agora eles têm responsabilidades a assumir. Então é uma geração nova, é um grupo novo.
É um grupo que você precisa parar e atualizar e apresentar novamente a lei. E Moisés faz isso com eles. E no versículo 6, ele transmite a palavra de Deus dizendo assim: guardai-os, os mandamentos do Senhor, né? Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. O que diz depois? Perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão. O interessante aqui é que esse é um olho que ouve. Você percebeu? O olho ouve. Porque essa sabedoria, esse entendimento fica perante os olhos. O povo de Deus é chamado para viver vida pública, é para ser visto. O povo de Deus não é para ficar escondido. Ele tem que ser visto pelas nações. Quando Deus chama Abraão, a ideia é de que o povo se apresente numa vitrine. Não há para Israel em nenhum momento, isso nunca vai acontecer. Você vai ler o Antigo Testamento todo, você não vai ver uma única ordem: ide, pregai às nações os 10 mandamentos. Portanto, ide, fazei de todas as nações judeus iguais a vocês. Não tem nada disso. É sempre um vir. Você pega os salmos, e os salmos estão sempre dizendo isso: as nações virão. Eles estão convidando: venham e vejam. Venham e louvem ao Senhor. É sempre um convite. Israel é uma vitrine no meio das nações, perante os olhos das nações, eles cumprindo o mandamento de Deus. A sabedoria e o entendimento ficam patentes. E quando as nações veem isso, quando isso está diante desses olhos, o texto diz que esses olhos ouvem, porque ele continua dizendo: ouvindo todos estes estatutos. Como? Você nunca foi mandado pregar os estatutos? Não foi mandado: olha, abram uma escola para que as nações venham e se matriculem para aprender os 10 mandamentos e todos os outros. Não. Eles veem, o modo de ouvir os estatutos e mandamentos é vendo como o povo de Deus vive. Como o povo de Deus é. E o que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha só. Poucas vezes isso aconteceu na história de Israel. Poucas vezes. Esse era o resultado. Deus chamou Abraão, multiplicou o povo, abençoou, engrandeceu o nome. E Deus põe o povo de Israel no meio das nações, na vitrine do mundo, por assim dizer. Essa era a ideia. O povo vive os mandamentos de Deus. O povo experimenta os estatutos de Deus na sua própria vida. É da própria identidade do povo viver assim. E quando isso é apresentado às nações, eles ouvem os estatutos. E a conclusão que eles chegam é: certamente esse povo é gente muito sábia, gente muito inteligente. Qual a razão disso? O verso seguinte diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Lembra de Elias e os profetas de Baal? Aquele é um quadro bem vivo dessa realidade. Pode, grita um pouco mais alto, acho que Baal está dormindo, talvez está viajando, está ocupado. Grita aí, chama mais alto. Quando Elias ora e termina de orar, o fogo desce e lambe tudo. Como sempre aconteceu em toda circunstância com Israel, quando o povo clamou a Deus, e Deus estava lá presente. Guarda os mandamentos, guarda os estatutos e pronto. E as nações olham assim: olha, e não dá para lutar com eles não, com esse Deus aí. Que nação tem um Deus assim? Que intervém, que se apresenta desse jeito? E o verso 8 ainda continua: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? O que a gente quer guardar aqui hoje é o seguinte, irmãos. A natureza da igreja está ligada à natureza de Israel. Há aspectos de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, assim como há aspectos de descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai ver isso nas próximas semanas, mas por agora, a igreja continua herdeira das bênçãos, da promessa e do mandamento, portanto, da missão dada a Abraão, quando ele disse:
em ti abençoarei todas as nações da terra. A gente começa a pensar assim, a gente vai começar a perceber que não é tanto uma questão de fazer coisas, mas uma questão de ser. E isso se coaduna muito bem com a ideia de missões que nós temos advogado já há alguns anos. Os irmãos se lembram quando eu voltei da Guiné-Bissau, né? Eu apenas consolidei uma visão que eu tinha. Eu converso com missionários já há muitos anos. Eu sou aquele camarada que gosta de fazer um monte de perguntas. Não sabem disso. Eu não gosto de deduzir o que a pessoa está pensando ou passando. Eu quero saber o que ela pensa sobre o negócio. Então, sempre fiz muitas perguntas. E na Guiné, conversando com os missionários lá, um deles, numa conversa, uma delas, na verdade, falou assim, a gente vem para cá achando que Deus vai trabalhar através da gente para alcançar pessoas, e a primeira coisa que Deus faz é trabalhar na gente. É isso que ele faz. Ele primeiro trabalha no povo dele. Primeiro ele vai multiplicar, abençoar e engrandecer o seu povo. Ele vai trabalhar com o seu povo. E depois, através do seu povo, ele alcança as nações. Sempre é assim. Então, nós percebemos que o missionário não é alguém que tem aquela coisa romântica, aquela aura romântica em torno de si. É a pessoa que está aqui e que, como ela é aqui, ela será lá. Não é exatamente isso que é dito para nós nos últimos versículos de Mateus 28. Jesus diz, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí ele diz, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas note bem, o grego, que é traduzido geralmente ali por ide, e no grego é possível acontecer isso, você tem um imperativo de fato, só que ele vem na forma de um particípio. Ok, uma aula de português grátis para a gente só lembrar um pouco disso, né? Você poderia traduzir indo. Portanto, indo, façam discípulos. A ideia é, enquanto vocês vão, vocês fazem discípulos. É que nós não temos um tempo verbal ou um modo em português que consiga ao mesmo tempo juntar o particípio com o imperativo. Você tem que botar geralmente no imperativo, ide, fazei discípulos. O texto diz, pode ser traduzido em grego, indo, como sendo a missão de vocês, mas essa missão não é realizada por tarefas sendo feitas, mas por vocês sendo o que vocês têm que ser. Povo de Deus, sacerdócio real, nação santa no meio dos povos. Então, o missionário é aquela pessoa que você tira daqui e coloca lá, para ele fazer lá exatamente o que ele fazia aqui, se ele é um servo de Deus. Então, note bem, você pode ser um missionário daqui a pouco em qualquer lugar. Se você fizer lá o que você faz aqui, o que você faz aqui mesmo? Você lê as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, então aí temos um problema. Se você não ama o Senhor, temos um problema. Se você não tem vida de oração, temos um problema. Se você não conhece o Evangelho que você diz ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, temos um problema. Mas se você é crente, e ninguém está dizendo perfeito, mas crente, que procura olhar o mundo a partir da cosmovisão que vem da Escritura. E então você olha esse mundo como Israel olhava o mundo. São pontos que nós vamos ver nas próximas mensagens. Como é que Israel olhava o mundo? Como uma situação idólatra. A volta de Israel, quando você olhava para fora do povo, a única coisa que você via era um mundo envolvido na idolatria. Você é chamado para ser, no meio desse povo, povo de Deus. Vai entrar um detalhe de língua, de costume, mas você vai ser o que você é. Deixa eu fechar com um exemplo das empresas do reino. Uma estratégia que tem sido usada em alguns lugares onde você não pode entrar como missionário. Esse conceito perfeitamente se encaixa no que nós temos aqui. O povo de Deus é povo de missão. Na verdade, não existe sem a missão.
ser bênção para as outras nações. E as chamadas empresas do reino, o que elas são? São empresas onde empresários cristãos se instalam em um determinado país, onde há pessoas de outras religiões que normalmente não se aproximariam de cristãos, eles empregam essas pessoas. E assim, sendo muito específico, tanto quanto eu saiba desse tipo de estratégia, dizem assim, olha, nós vamos trabalhar aqui para produzir isso, produzir aquilo, ou fazer esse tipo de coisa, nós vamos gerir a nossa empresa com os valores do Novo Testamento. Você tem problemas com isso? Ninguém vai obrigar você a ser crente, ninguém está querendo obrigar você a ser um cristão, mas o modo de gerência vai ser com os valores do Novo Testamento. E o sujeito, muitas vezes, precisando do emprego dele, então ele vai trabalhar ali. Quando ele vai trabalhar ali, ele vê o que é gerir uma empresa com os valores do Novo Testamento. O que ele vê é um patrão, é um chefe que se importa. A empresa tem que dar lucro, senão a empresa vai falir e acabou o negócio, e não vai ajudar a sustentar ninguém. Ela tem que dar lucro, porém, o processo como isso acontece é com justiça, o processo é com bondade, o processo é com expressão de cuidado, o que ela não vê em outros lugares. Principalmente em certos lugares do mundo, onde você tem mão de obra barata, onde tem um monte de gente para tomar o lugar do outro, se o outro não encrencar com qualquer coisa, se exigir alguma coisa a mais, de repente você está numa empresa cujos valores são os valores do reino de Deus. E aí você é tratado de forma diferente. O que esse cristão está fazendo ali como missionário é sendo crente. É aquilo que qualquer um de nós deveria fazer aqui, em quaisquer circunstâncias. Sendo patrão, sendo empregado, sendo professor, sendo estudante, sendo dona de casa, sendo profissional de qualquer área, sendo chefe de família, sendo o que fosse. Sendo. Não é vestir uma roupa de evangelista em determinado momento. Eu prego o evangelho quando eu saco um folheto do bolso e aí eu vou. Mas, de repente, meu modo de vida, o resto do tempo, não atrai ninguém. As pessoas olham para mim, certamente esse cara não é nem sábio nem inteligente. E esse Deus do qual ele fala só aparece de vez em quando é do interesse dele. Se ele quer me chamar para ir à igreja dele, aí ele vem com essa conversa de Deus. Mas o resto do procedimento dele, para ser isso, é melhor eu continuar sendo o que eu sou. Está percebendo a diferença? Esse modelo, essa estratégia utilizada naquilo que chamam empresas do reino, ela está muito dentro disso aqui. Você não veste uma roupa de missionário e sai voando. Você simplesmente é o cristão que você é aqui, você é em qualquer lugar. Então, se você quiser ser um bom missionário, você começa a ser crente agora, vivendo como crente agora. A gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas hoje eu só queria estabelecer essa ligação. A natureza do povo de Deus está ligada à missão. Eu abençoo você para que você abençoe outras pessoas. Isso não é muito diferente do evangelho da prosperidade que a gente vê por aí? Onde eu sou abençoado para eu ser abençoado. Eu sou abençoado para que me dê bem. Eu sou abençoado para que eu tenha muitas coisas, para que eu tenha muito dinheiro, para que eu tenha muito carro, para que eu tenha casas, móveis, para que tudo dê certo comigo. Olha só. Para que eu seja cabeça, não seja cauda. Não, não. O povo de Deus é abençoado para abençoar. Deus diz, se tu uma bênção, significa, tem uma terceira parte aí, entra com ela, traz ela para dentro desse processo. Porque eu vou abençoar para você ser uma bênção. E a bênção que o povo de Deus passa para os outros não é nada mais, nada menos que o próprio Deus. Retratado nos estatutos, nos mandamentos, nós diríamos hoje no Evangelho. Vamos começar a pensar um pouco em termos de comunidade, irmãos. Povo. Note, em nenhum momento eu falei indivíduos. Na verdade, quando Jesus deu a ordem de fazer discípulos, ele não deu essa ordem a indivíduos. Ele deu a um grupo de discípulos representativo da sua igreja. É a igreja, é a comunidade que vai para o meio dos povos. Essa é uma das diferenças entre Israel e a igreja. A gente vai ver um pouco mais. Mas é a comunidade que recebe. Não é interessante que tem um momento que Jesus manda 70 discípulos? Lembra disso?
70 discípulos de 2 em 2? O número lembra você alguma coisa lá em Gênesis? Nós somos povo de Deus enviados para o meio das nações, para sermos bênção para todas as famílias da terra. A coisa mais contraditória que tem é a gente querer continuar vivendo voltado para a gente mesmo. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a sua graça. Vamos ficar de pé. Após a oração a gente canta. Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs, cada um dos visitantes que estão conosco, dando um bom regresso a todos e uma semana abençoada. E aquilo que a gente ouviu, do que a gente participou hoje aqui, o Senhor continue fazendo isso fermentar dentro de nós, crescer dentro de nós, para que sejamos exatamente o que Ele quer que nós sejamos. Senhor, obrigado pela Tua palavra e por esse momento de culto. Recebe o nosso louvor, porque o Senhor tem nos chamado, tem nos dado missão, tem nos feito um povo de missão. Abre o nosso entendimento para isso, Senhor. Para que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, em qualquer lugar ou circunstância. Que o nosso fazer, que o nosso ir, seja resultado direto do nosso ser. Sejamos povo de Deus, comunidade da aliança, Senhor. Uma sociedade alternativa, uma sociedade de contraste, no meio das nações que vivem perdidas em sua idolatria, Senhor. Dá-nos graça e entendimento, capacita-nos e aproxima-nos cada vez mais de Ti. Abençoa o Teu povo quando sairmos daqui, Senhor, todos sejam guardados no retorno aos seus lares. Concede-nos uma semana abençoada na qual continuemos a crescer. Que ninguém aqui se distraia a ponto de deixar para trás o que hoje o Senhor colocou sobre a mesa, quando temos essa refeição, quando temos essa nutrição da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, portanto, que ninguém aqui conceba o Evangelho como se fosse para resolver nossos problemas, Senhor. Antes que nós nos apresentemos como servos dos homens por amor ao Senhor. Abençoa, nós pedimos àqueles que estão enfermos, sejam cuidados pelo Senhor, pelas Tuas próprias mãos, ó Pai. Dá-nos graça a cada momento, recebe nossa gratidão. Teu nome seja louvado, seja glorificado, porque Tu és digno de receber toda a nossa adoração. Nós oramos assim, precioso nome de Jesus. Amém.